E se eu te dissesse que as respostas que você está procurando no Google, nos cursos caros, nas promessas de renda passiva, essas respostas já existem há milhares de anos? A gente vive num tempo onde tudo grita urgência, nova tendência, novo nicho, novo guru. E no meio de tanto barulho, quase ninguém percebe que existe um livro, já na sua casa, talvez empoeirando na estante, que descreve com precisão cirúrgica como homens e mulheres comuns construíram fontes de renda reais, começando do zero, com pouquíssimo recurso nas mãos. Esse livro é a Bíblia Sagrada. E hoje eu vou te mostrar 6 negócios que estão dentro dela. 6 modelos testados, praticados por servos de Deus, que você pode começar essa semana com menos de R$ 500. Fica comigo até o final, porque o 6º modelo é o que menos gente associa à Bíblia e pode ser exatamente o que está faltando para você. Mas antes de entrar nos 6 negócios, eu preciso te mostrar o fundamento. Porque sem entender isso, qualquer ideia vira só mais uma dica de internet. Numa das parábolas mais diretas de Jesus, ele conta a história de um nobre que entrega uma quantia idêntica a 10 servos e diz uma coisa simples: negociai até que eu volte. Não é uma sugestão, né? É uma ordem, é uma expectativa. E quando o nobre retorna, ele chama cada servo para prestar contas. O primeiro multiplicou 10 vezes, o segundo 5. Mas tem um servo que simplesmente guardou o dinheiro num lenço. Não perdeu, não desperdiçou, não fez nada de errado, no sentido que a maioria das pessoas enxerga. Mas foi exatamente esse servo que recebeu a repreensão mais dura. Porque o problema não foi o erro, foi a omissão. E Jesus usa uma palavra grega ali que é muito importante. A palavra é pragmateuomai, que significa negociar, operar, colocar em movimento. É daí que vem a palavra pragmático. Deus não chamou os servos para preservar, chamou para movimentar. Isso muda tudo, né? Porque muita gente cresceu achando que cristão precisa ficar quieto, aceitar pouco, não almejar nada. Mas a parábola diz o contrário. Negligenciar o que foi confiado, isso sim, é o problema. Agora, é importante ser honesto com você desde já. Isso aqui não é promessa de resultado garantido. A Confissão de Fé de Westminster ensina que Deus governa todas as coisas pela sua providência, inclusive os resultados do nosso trabalho. A gente age, a gente planta, a gente aplica, mas a colheita está nas mãos soberanas dele. Salomão já sabia disso. Ele escreveu que nem sempre o mais rápido vence a corrida, que existem fatores que fogem completamente do nosso controle. Então o que a gente vai ver agora são caminhos sólidos, fundamentados na palavra, que colocam você num lugar muito melhor. Não é atalho, não é fórmula mágica, é princípio que atravessou gerações e continua funcionando. Se esse tipo de conteúdo está fazendo sentido para você, faz uma coisa agora. Curte esse vídeo, inscreve no canal e ativa o sininho. Não custa nada e ajuda demais a alcançar mais pessoas que precisam dessas verdades. Vamos ao primeiro negócio. O personagem bíblico é Boaz, um fazendeiro do povo de Israel que ficou famoso não só pelo que plantava, mas pela forma como cuidava do que era dele. A palavra hebraica que a Bíblia usa para descrever ele é Gibor Shail, traduzindo de um jeito simples. É o cara que faz tudo direito. Não é o mais rico da região, é o mais confiável. E o negócio que esse princípio representa hoje é horta em casa. Temperos frescos, folhas e ervas cultivadas no próprio espaço. Sabe aquele manjericão, aquela salsinha, aquele coentro que o mercado vende murchinho e caro? Você pode produzir isso numa varanda, num canto da cozinha, num pedaço de quintal. A Patrícia, de Ribeirão Preto, começou com 3 caixinhas de isopor e R$ 300 em sementes e terra preparada.
Em 2 meses já tinha 8 clientes fixos no bairro, entregando tempero fresco toda semana. Hoje fatura em torno de R$ 1.400 por mês, sem sair de casa, no horário que ela quer. O mercado de produtos naturais e orgânicos no Brasil cresce de forma consistente ano após ano. A demanda está lá. Falta quem plante. Investimento inicial, em torno de R$ 300. Retorno potencial, 800 a 2.000 mensais. O segundo negócio tem uma personagem que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E deveria. Lídia era uma mulher de negócios, mencionada nos escritos de Paulo, que vendia tecido de púrpura. Para você entender o peso disso, púrpura era o tecido dos reis. Era o produto de luxo mais caro da época. Só que ela não tinha loja, não tinha franquia, não tinha nada disso. Ela tinha habilidade e ela vendia. A palavra grega usada para descrever o trabalho dela significa literalmente vendedora de tecido precioso. Alguém que transforma matéria-prima em valor e leva até o comprador. Hoje, esse princípio se chama costura e customização de roupas. Ajuste de calça, reparo de zíper, transformar uma blusa antiga em algo moderno. A Rosângela, de Fortaleza, começou comprando uma máquina de costura usada por R$ 350 num grupo de venda pela internet. Em 3 meses, só de ajustes de roupa no bairro, já estava fazendo mais de R$ 2.000 por mês. Sem propaganda, só boca a boca. Uma calça ajustada custa entre R$ 20 e R$ 50. 10 calças por semana. Você já faz a conta, né? Investimento, R$ 400. Retorno, 2.000 a 5.000 mensais. O terceiro negócio aparece no texto mais famoso de Provérbios. A descrição da mulher virtuosa. E tem um detalhe ali que a maioria das pessoas lê e ignora completamente. O texto diz que ela produz com as próprias mãos e vende. Ela avalia se o negócio está dando retorno. A palavra hebraica é sakar, que significa exatamente isso. Negociar com consciência. Não é só fazer bonito. É fazer bonito, cobrar o justo e entender se está valendo a pena. Hoje isso se chama artesanato com inteligência. Vela artesanal de cera de soja. Custa R$ 5 para fazer e vende por 40. Sabonete natural de lavanda. R$ 2 de custo, 25 de venda. Trabalhos de crochê, bijuteria feita à mão, peças de cerâmica para uso do dia a dia. Plataformas de venda e as redes sociais são vitrines gratuitas com milhões de compradores. A Camila, do interior de Minas, começou fazendo velas na cozinha da mãe com R$ 250 de investimento. Hoje tem perfil com 4.000 seguidores e fatura 3.000 por mês. Não foi sorte, foi constância e qualidade. Investimento, R$ 200 a R$ 400. Retorno, 1.000 a 3.000 mensais. O quarto negócio é o mais subestimado dos 6 e provavelmente o que tem mais demanda garantida no Brasil hoje. O personagem é Dorcas, uma discípula conhecida por fazer roupas e cuidar de pessoas necessitadas na comunidade dela. Quando ela morreu, a reação das pessoas foi tão intensa. Sabe o que aconteceu? Pedro foi chamado com urgência e ela foi ressuscitada. Pensa no tamanho disso. Deus interveio porque o serviço dela era valioso demais. E o princípio aqui é simples: servir pessoas reais com necessidades reais. Cuidador de idosos, passeador de cachorros, acompanhante hospitalar, limpeza especializada, diarista com diferencial. O Marcos, de São Paulo, perdeu o emprego e começou a passear com cachorros no bairro. Hoje tem 12 clientes fixos, 2 turnos por dia e fatura R$ 2.800 por mês. Começou só com panfleto simples e grupo de mensagens no celular. Sem curso, sem registro de empresa, sem nada disso. Só compromisso e pontualidade. E a demanda só cresce. O Brasil envelhece rapidamente e o número de idosos aumenta a cada ano.
O mercado de cuidados com animais de estimação movimenta dezenas de bilhões por ano no país. Isso não é nicho pequeno, é oportunidade enorme esperando por gente comprometida. Investimento: R$ 100 a R$ 300. Retorno: 1.500 a 3.000 mensais. O quinto negócio é um dos que tem o menor investimento de todos e um dos maiores retornos. Aquila e Priscila eram um casal de trabalhadores simples, fabricantes de tendas, que fizeram uma coisa extraordinária. Quando encontraram um pregador talentoso, mas com lacunas no conhecimento, levaram ele para casa e ensinaram. Com paciência, com cuidado, com clareza. A palavra grega usada ali é ektitemi, que significa abrir, expor, explicar de um jeito que o outro realmente entende. Sabe aquela sensação de quando alguém explica uma coisa difícil de um jeito simples e você pensa: ah, agora entendi de verdade? É exatamente isso. E o resultado foi que esse pregador se tornou uma das vozes mais importantes da igreja primitiva. Tudo por causa de duas pessoas que decidiram compartilhar o que sabiam. Hoje você pode fazer exatamente isso. Sabe matemática, inglês, violão, culinária, informática básica para o pessoal mais velho? Tudo isso tem mercado. O Tiago, de Recife, dava aula de reforço de matemática pelo celular com 3 alunos. Hoje tem 15, cobra R$ 80 a hora e faz quase 6 mil por mês. O investimento inicial foi 0. Só o celular que ele já tinha. Investimento: 0 a R$ 200. Retorno: 1.500 a 4.000 mensais. E chegamos ao sexto negócio, o que eu disse que ninguém associa à Bíblia. Salomão é descrito nas Escrituras como o maior comerciante internacional do mundo antigo. Ele não produzia tudo que vendia. Ele conectava. Comprava aqui, vendia ali. Negociava com quem tinha o que outros precisavam. A palavra hebraica é soher, o comerciante que circula, que enxerga oportunidade onde outros não veem nada. Hoje, isso se chama revenda e intermediação. Você compra produto mais barato numa plataforma e revende em outra com margem. Você compra roupa de brechó e revende pelas redes sociais. Você conecta um artesão do interior com compradores da cidade grande e fica com uma comissão justa. Com R$ 400, você já começa sem estoque grande, sem loja, sem sócio. A Fernanda de Goiânia começou revendendo itens de papelaria que comprava no atacado. Em 6 meses estava faturando R$ 2.500 por mês, tudo pelo celular, na hora do almoço e depois do serviço. Mas, e isso é inegociável, a Bíblia deixa claríssimo nos Provérbios: negócio feito com engano, com preço injusto, com entrega menor do que foi prometido, é abominação diante de Deus. Honestidade não é opcional aqui. É o fundamento de tudo. Investimento: R$ 300 a R$ 500. Retorno: 800 a 3.000 mensais. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Desses 6 negócios, qual deles mais fez sentido para a sua realidade? Qual você consegue imaginar começando essa semana com o que você já tem em mãos? Escreve aqui nos comentários. Eu leio tudo e respondo o máximo que consigo. E se você conhece alguém que está desempregado, que quer complementar o salário, que está sem direção financeira, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Pode ser exatamente o conteúdo que muda a trajetória dela. Mas antes de fechar, preciso ser honesto com você, porque a palavra exige isso de mim. Esses 6 negócios são caminhos sólidos. Não são garantias absolutas. Salomão, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, escreveu que nem sempre o mais diligente prospera imediatamente, que nem sempre o mais habilidoso chega primeiro. Existem fatores que fogem do nosso controle, né? O tempo e as circunstâncias atingem a todos. Olha para José do Egito. Antes de governar o império mais poderoso do mundo, ele foi vendido como escravo pelo próprio irmão.
anos de prisão injusta, anos de anonimato total. Ninguém de fora vendo, ninguém aplaudindo. Só ele, a fé e o trabalho honesto no escuro. E Davi, ungido rei ainda jovem, mas passou anos cuidando de ovelhas antes de pisar num palácio. O processo foi longo. A Escritura não promete resultado imediato. Ela garante algo muito mais sólido e muito mais duradouro, que viver com diligência, agir com honestidade e aplicar os princípios da palavra coloca você num caminho que honra a Deus. E quem honra a Deus, Deus honra. Não sempre da forma que a gente espera, não sempre no tempo que a gente quer, mas honra. Então, vamos recapitular os 6 negócios bíblicos que você pode começar com menos de R$ 500. Primeiro, horta em casa com temperos e ervas frescas, inspirado em Boaz. Investimento de R$ 300, retorno de 800 a 2.000 mensais. Segundo, costura e customização de roupas, inspirado em Lídia. Investimento de R$ 400, retorno de 2.000 a 5.000 mensais. Terceiro, artesanato e produção manual, inspirado na mulher virtuosa de Provérbios. Investimento de R$ 200 a R$ 400, retorno de 1.000 a 3.000 mensais. Quarto, serviços de cuidado e apoio à comunidade, inspirado em Dorcas. Investimento de R$ 100 a R$ 300, retorno de 1.500 a 3.000 mensais. Quinto, ensino e transmissão de conhecimento, inspirado em Aquila e Priscila. Investimento de R$ 0 a R$ 200, retorno de 1.500 a 4.000 mensais. E o sexto, revenda e intermediação, inspirado em Salomão. Investimento de R$ 300 a R$ 500, retorno de 800 a 3.000 mensais. Olha esses números com calma, né? O menor retorno potencial é R$ 800 por mês. O maior ultrapassa 5.000. E tudo isso começando com menos de R$ 500, sem empréstimo bancário, sem sócio investidor, sem curso caro. Só trabalho honesto, constância e fé no Deus que, como diz a palavra em Deuteronômio, te dá força para adquirir riqueza. Isso não é ganância, é propósito, é aliança. A questão nunca foi se você deve ou não empreender. A questão sempre foi como. E a resposta está na palavra há milênios, esperando você aplicar. Qual desses 6 negócios você vai começar? Escreve aqui embaixo agora. E se esse conteúdo edificou você de alguma forma, deixa seu like, inscreve no canal e ativa as notificações para continuar recebendo conteúdo como esse. Que Deus abençoe o seu empreendimento, as suas finanças e a sua família inteira. Tudo o que temos vem dele, e tudo o que fazemos deve apontar para a glória dele. Até o próximo vídeo.